No contexto de gerenciamento de projetos, seja sua empresa pequena, média ou grande, você tem que saber que a sua concorrência não está de brincadeira. Você precisa se armar das ferramentas corretas, adequadas. Falando de gerenciamento de projetos, toda empresa, de novo, independente do seu tamanho, ela tem um status atual, ela precisa saber onde ela está no momento, aonde ela quer estar e para ela caminhar entre o status atual e a visão do futuro, nós temos um caminho conhecido como estratégia. Muito bem. Falando de estratégia em projetos, você pode optar por diferentes projetos. E para isso, para você selecionar o melhor deles, nós precisamos utilizar algumas ferramentas, alguns métodos para avaliarmos, para priorizarmos, para balancear todo o nosso portfólio. E para isso nós usamos critérios. Mas tudo bem, você deve estar perguntando, e como que eu faço esta avaliação, essa priorização? Chegamos então ao objetivo desse vídeo: como selecionar o projeto certo. Numa série de vídeos eu vou apresentar diversos métodos. Hoje eu vou apresentar um que é conhecido como VPL. Estas técnicas de avaliação do projeto mais adequado podem ser aplicadas em momentos diferentes. Antes do projeto começar, que é o caso que nós vamos apresentar hoje, pode ser durante a execução do projeto. Sim, você deve avaliar o seu projeto durante a execução e também avaliar o seu projeto depois. Fazendo referência ao VPL, posso contrastar que ele é um método financeiro e nós podemos também, no momento futuro, falar sobre alguns métodos que usam variáveis qualitativas para indicar qual é o projeto mais viável. Falando de VPL, nós temos aqui a sua fórmula. Olha lá. O VPL é um método que mede a viabilidade de um projeto de investimento. Ele considera o valor presente de todos os fluxos de caixa esperados do projeto, descontados por uma taxa de desconto, normalmente a TMA, taxa mínima de atratividade. Um VPL positivo indica que o investimento gera um retorno acima da TMA. Falando em termos um pouco mais informais, imagine que você tem uma aplicação no seu país pagando, por exemplo, 15% se você investir numa classe de ativos A. Puxa, você vai escolher investir em projetos que rendam no mínimo esses 15%. Esta é a TMA. O VPL vai então calcular se, de acordo com o fluxo de caixa do projeto, nós temos um VPL positivo, um VPL zero ou um VPL negativo. Vamos para um exemplo. Olha lá, nós temos aqui à sua esquerda dois projetos. Para exemplificar o VPL funcionando e a formulazinha aqui, primeiro ponto que nós vamos colocar. Projeto A, nós vamos no ano zero investir R$700 mil. Então, nós vemos aqui R$700 mil, ok? Deixa eu só deixar assim, né? O que está falando aqui? VPL, eu preciso fazer um somatório do fluxo de caixa no período T. O nosso período aqui vai de 1 a 5 anos. O nosso fluxo de caixa está representado aqui na linha 8. Durante os 5 anos, esperamos ter entradas de R$225 mil. Então, R$225 mil nos anos 1, 2, 3, 4 e 5. Um ponto importante é lembrarmos, olha lá, 15% aqui no nosso cenário representa a taxa mínima de atratividade. Então, 15% colocamos aqui na nossa planilhinha. Repare que em cada célula aqui da coluna E, estou colocando em prática esta fórmula, que é o fluxo de caixa no período T, o fluxo de caixa seria o 225 mil, dividido, olha lá, dividido por 1 mais R
o R aqui é a nossa taxa mínima de atratividade, elevado ao T, que é o período do ano 1. Isso aqui eu repliquei para todas as formas. Eu fiz isso aqui para você, que é um pouco mais curioso, saber o seguinte: o Excel fornece uma fórmula direta. Eu posso colocar lá, né, VPL, o período que nós estamos avaliando, a TMA e também o investimento inicial. E para confrontar se realmente essa fórmula está fazendo de acordo com o que está prescrito na fórmula do VPL, eu propus este cálculo aqui que eu mostrei para vocês, tá? E depois, se você precisar, quiser essa planilha, é só colocar para mim aqui nos comentários e eu compartilho com você. Neste cenário do projeto A, o que a gente pode concluir? Bom, ainda que existam investimentos pagando 15% ao ano, este projeto representado aqui vale a pena. O VPL retornou aqui, é um VPL positivo. Conforme a nossa formulazinha apresentada, VPL positivo, ótimo cenário. Isso quer dizer que, além de atingir a TMA de 15, o projeto vai render ainda um valor extra. Ou seja, é melhor investir nesse negócio do que deixar o dinheiro quieto. Lembre-se que se o VPL der 0, não é ruim, mas também não é melhor do que a opção segura, dá na mesma. Agora, se o VPL for negativo, puxa, aí é uma péssima situação. Significa que o investimento vai te dar menos retorno do que a TMA. Dessa forma, seria melhor você deixar seu dinheiro em um investimento seguro. Voltando para o nosso exemplo, o que nós temos aqui? Olha lá. Temos aqui agora a mesma planilha, calculando o VPL, representando esse cenário aqui à esquerda. Já deixei pronto para representar o seguinte problema, usando essas fórmulas apresentadas nesse vídeo. Você pode perguntar, puxa, mas o fluxo de caixa é sempre esse? Não. Dependendo do contexto do seu projeto, você vai apontar qual é o fluxo de caixa previsto, a TMA e o investimento inicial. Projeto A, olha lá, projeto A, investimento de R$700 mil. O projeto B, 400 mil. Repliquei todos esses valores aqui, só para checar que chegamos ao mesmo resultado, tá? Então, se eu fosse perguntar para você, qual projeto nós faríamos? Usando apenas o VPL, já vou dar um spoiler de outros vídeos, eu vou mostrar situações onde o VPL pode ser maior, mas nós usando outros critérios, a gente pode ser exigido para continuar outros cálculos, por exemplo, a TIR, a taxa interna de retorno, para consolidar a resposta de qual projeto é melhor nós investirmos, tá? Falando apenas de VPL, e ele é suficiente para escolher o melhor projeto, o que você responderia para mim? Temos VPL positivo no projeto A e um VPL negativo. Vamos supor que nós tivéssemos aqui no VPL um VPL positivo no fluxo de caixa B e o VPL fosse menor ainda que positivo. Você então escolhe aquele projeto cujo VPL é maior, ok? Então, nesse vídeo de hoje, eu apresentei para você, dentro da estratégia de projetos, você precisa de métodos para avaliar projetos, sejam eles antes, durante ou depois. Nós estamos fazendo um exemplo de critérios ou métodos para avaliar antes de ser aprovado um projeto. Apresentamos depois as fórmulas do VPL em um cenário básico e num cenário complementar com dois projetos. Só estou colocando aqui a ferramenta para mostrar mais uma vez para vocês, né? Então, primeiro mostrei como o cálculo é feito, você pode replicar, e depois mostramos uma comparação entre dois projetos e nós selecionamos aqui, no caso, aquele que tem um VPL positivo. Espero que você tenha gostado do vídeo. Considere se inscrever no canal, considere também compartilhar e também curtir. Um grande abraço e até a próxima.